Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao webinar de hoje. Esse que é o segundo módulo do webinar de simulação de sistemas de abastecimento de água com Mike Plus. Nesse webinar a gente vai abordar as análises avançadas. Como sempre, alguns recadinhos, a expectativa de duração do webinar é de entre 40 e 50 minutos. O botão de Q&A está liberado para vocês fazerem perguntas, portanto, podem escrevê-las ali durante o avanço do webinar, e ao final nós responderemos a todas elas. O link dessa gravação será disponibilizado a todos os participantes, então sejam muito bem-vindos mais uma vez ao módulo de hoje, e como sempre o Maicon vai dar continuidade aí a essa apresentação. Um ótimo webinar a todos. Obrigado, Ariadne, pela ajuda e a introdução. Então, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao webinar de hoje, que na verdade é o segundo módulo dessa sequência de webinars que nós chamamos de simulação de sistemas de abastecimento de água com o Mike Plus. Então, hoje envolvendo as análises avançadas, o que nós estamos chamando de módulo 2. Bem, eu me chamo Maicon Fontana, sou engenheiro sanitarista e ambiental formado pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente trabalho como consultor na Hydroinfo. A Hydroinfo, então, em poucas palavras, a Hydroinfo é uma empresa especializada em consultoria aplicada a ambientes aquáticos. Essas consultorias, esses projetos são aplicados como suporte a projetos de engenharia, licenciamento ambiental e também para questões de operação. A equipe técnica, o corpo técnico, possui experiência em projetos não apenas no Brasil, mas também no exterior. E nós, aqui no Brasil, somos os representantes exclusivos da DHI para comercialização, suporte e treinamento dos softwares, da família de softwares Mike Powered by DHI. As áreas de expertise, então, da Hydroinfo passa pela toda a área de recursos hídricos, o que envolve tanto rios, né, como reservatórios, a parte de engenharia costeira e marinha, no que tange oceanos e costas, a parte de águas urbanas, que é o caso do webinar de hoje, quando falamos de Mike Plus, principalmente aplicado a sistemas de distribuição de água, parte de indústrias e águas subterrâneas, tanto com mineração e puramente aplicação de modelos a parte subterrânea. Então, essa série de webinars sobre abastecimento de água, a gente teve o primeiro webinar, o primeiro módulo dessa sequência de webinars na semana passada, na quinta-feira, dia 21 de julho, onde nós abordamos uma introdução e também algumas análises básicas, apresentamos o software, né? Toda a interface gráfica, como construir uma rede do zero, alguns tipos de análise envolvendo qualidade de água e também simulações hidráulicas. E hoje, dia 28 de julho, então a gente parte para o módulo 2, com análises um pouco mais avançadas, ainda utilizando os mesmos modelos, as mesmas redes, pelo menos para 2 dos exemplos de hoje, das redes as quais nós utilizamos no módulo da última semana. A agenda para hoje, então, a ideia é apresentar um pouco sobre o software Mike Plus. O Mike Plus, primeiro, como uma ferramenta integrada que passa por simulação tanto de rios e da área e das águas urbanas, e especificamente essa série de webinars envolve o módulo de distribuição de água. Então, a ideia, a gente já introduziu o software de forma mais detalhada na semana passada. Hoje de fato, uma parte um pouco mais rápida sobre o software em si, porque então a gente avança logo em seguida para os exemplos avançados que envolvem simulação de transiente hidráulico, que aqui no Brasil, né, nós conhecemos como golpe de Airite, modelagem de limpeza de redes, utilizada principalmente em manutenção pelas companhias de saneamento e principalmente pelos departamentos aí de distribuição de água, e simulação também de bombas com velocidade variável. Então, esses são os 3 exemplos que a gente vai trazer hoje, envolvendo análises avançadas com Mike Plus, e que também se chama no próprio software como análises especiais. Então, o Mike Plus, essa nova ferramenta integrada da DHI, ela envolve tanto a parte de águas urbanas, ou seja, distribuição de água, como nós vamos ver hoje, rios e inundações. Essa parte de águas urbanas compreende os sistemas de coleta, tanto drenagem como esgotamento sanitário,
rios, hidráulica de rios tradicional, os modelos de inundação, ou seja, envolvendo tanto os modelos 1D quanto os modelos 2D, e a integração de ambos, também faz parte dessa ferramenta integrada da DHI. E um módulo, finalmente, um módulo de distribuição de água, que é o módulo que nós estamos tratando nessa sequência de 2 webinars. E, claro, com o selo sempre Mike Power by DJI, essa família de softwares que há décadas é a referência global em modelagem envolvendo simulação de ambientes aquáticos. Então, o Mike Plus como ferramenta integrada, existe uma grande flexibilidade quando se fala do Mike Plus e uma flexibilização de acordo com a demanda do projeto, do problema de engenharia ou do problema de meio ambiente a ser solucionado. A gente pode envolver, então, esses módulos transversais que passam por outras aplicações já consagradas de outros softwares da DHI, como os módulos de chuva-vazão, Mike Plus Rainfall Runoff, toda a parte de controle, aqui podendo estar envolvendo o controle das próprias redes de distribuição e dos equipamentos que fazem parte da rede, parte de transporte de poluentes, que nesse caso dos sistemas de abastecimento, como a gente viu no último webinar, pode envolver traçadores, toda a parte envolvendo também o Mike Plus Ecolab, o Ecolab, para quem já conhece, já é adaptado à família Mike, passa por toda a parte de simulação de poluentes envolvendo não apenas o transporte, mas também as reações químicas por trás do transporte e também dos contaminantes, e também uma integração com o Mike 3, Flow Model Flexible Mesh, quando a gente, por exemplo, aqui com o módulo de esgotamento sanitário, está fazendo a conexão, então, dos sistemas de esgoto com as costas, como um exemplo, né? Então, esses módulos transversais permitem com que essa flexibilidade seja alcançada através do Mike Plus também. O módulo de abastecimento de água, em específico, a gente utiliza ele da forma mais básica para resolver problemas de distribuição, como otimização e alocação de demanda, garantia da melhor qualidade de água possível, assim como nós vimos as simulações de idade de água e de traçadores no primeiro módulo dessa sequência de webinars. Avaliação também da rede de distribuição com análises avançadas, que é a ideia de hoje, então, opções de controle da rede, modelagem de situações de desligamento inesperado, análise de limpeza para manutenção. Então, essas análises especiais são módulos ali dentro do próprio Mike Plus Water Distribution módulo, que possibilita análises mais avançadas, não apenas aquelas mais básicas de análises hidráulicas ou de qualidade de água. Então, o Mike Plus também pode ser utilizado no sentido de ajudar na garantia de segurança na operação, como, por exemplo, para a startup de bombas e também para o desligamento dessas bombas de forma controlada, prevista, né? A abertura e fechamento de válvulas, que hoje a gente vai ver aqui principalmente o fechamento de válvulas e a relação desse fechamento rápido das válvulas com os golpes de Ariete, os transientes hidráulicos. E, claro, também envolvendo a alteração rápida aqui da demanda e, por conseguinte, da pressão ou o contrário, né? Então, sem mais delongas, a gente pode ir para a prática. A ideia do webinar de hoje é, de fato, introduzir de forma mais rápida o software, uma vez que o primeiro módulo, de fato, passou mais de forma detalhada por todo o software, e agora nós partimos, então, para os exemplos práticos. O primeiro exemplo que eu trouxe para a gente entre as análises especiais ou análises mais complexas aqui, envolvendo o Mike Plus e o Water Distribution, né? O módulo de abastecimento de água, é o transiente hidráulico, o golpe de Ariete, como a gente conhece aqui no Brasil. São, então, picos ou ondas de pressão resultante de uma situação a qual o fluido em movimento é forçado a parar ou trocar de direção. Bem, aqui uma definição bem direta, né? Claro que transiente hidráulico é um assunto extremamente interessante que pode ganhar uma complexidade altíssima. Mas, de forma bem direta, seria, então, essa a definição, né? As situações, então, a qual ocorrem esse tipo de fenômeno nos sistemas de abastecimento através, alguns exemplos, né, abertura ou fechamento de válvulas de forma rápida, ou ligamento e desligamento, ou desligamento de bombas e outros dispositivos que fazem parte da rede de distribuição. Então, nesse esquema bem simples, a gente tem uma determinada tubulação e uma válvula, a qual o fluido está com uma determinada velocidade, uma determinada vazão, com a sua
com a sua quantidade de movimento também, e de repente o fechamento repentino aqui, por exemplo, de uma válvula acaba fazendo com que se crie essa onda de pressão, tanto a montante quanto a jusante da válvula, causando então essa onda de pressão faz com que a pressão antes totalmente controlada nesse sistema de distribuição passe a causar problemas, podendo até mesmo chegar ao colapso total da estrutura, né? Nesse caso, os próprios tubos, ou então da construção civil, da estrutura civil, que faz parte dessa rede de distribuição. Aqui a gente tem uma foto, por exemplo, de uma tubulação destruída, né? Toda a parte civil no entorno por conta de um golpe de ariete, então fazendo com que a estrutura fosse ao total colapso. Por isso que é um tipo de análise extremamente importante quando está se falando de fechamento, aberturas de válvulas ou qualquer outro tipo de dispositivo que vai fazer com que a quantidade de movimento seja interrompida, né? Ou talvez a direção desse fluido. Bem, é possível fazer isso com o Mic Plus através de uma parte do software que se chama Waterhammer. A gente vai ver então agora um exemplo direto da aplicação de transiente hidráulico, análise de transiente hidráulico, simulação desses golpes de arietes no próprio Mic Plus. Vou trocar de tela agora, se alguém tiver problema para ver o Mic Plus, vocês, por favor, me avisem. Então, aqui nós temos uma rede bem simples, né? Claro que o tempo do webinar não nos possibilita, uma pena chegar a um nível de detalhamento muito grande, por isso que a ideia é trabalhar, então, com um sistema, aqui uma rede bem simples, que é formada apenas por 2 reservatórios. Então, eu tenho esse reservatório representado aqui pelo ID GWPW e outro reservatório representado por RES. Então, esse é o reservatório de montante e esse é o reservatório de jusante. O fluxo, então, está se dando desse reservatório em direção ao próximo reservatório aqui no final da rede. A gente pode entender isso como talvez um sistema de adutora, né? Além dos 2 reservatórios e da tubulação que liga esses 2 reservatórios, a gente tem uma válvula, não exatamente no meio da tubulação, mas está localizada aqui. A válvula, então, é representada aqui no modelo Mic Plus como esse círculo e esse X aqui em verde, então essa é a única válvula do modelo. A gente pode até, antes mesmo de entrar nas estruturas, a gente consegue plotar um perfil, a gente viu como fazer perfis, né, no primeiro módulo, traçar um perfil aqui para a gente só ver como é essa rede em perfil é muito fácil no Mic Plus. Então eu tenho Profile and Tracing, aqui uma das opções, entre as diversas opções que existem no Mic Plus, no sentido de ferramenta para visualização. Posso setar uma flag aqui nesse reservatório, e eu mostro para o Mic Plus que a partir dessa flag a gente vai criar um perfil, e eu levo então esse perfil até a outra flag, a flag 2, que vai ser posicionada aqui. Posso então desenhar o perfil, draw o profile. Então a gente tem aqui a rede em perfil, os 2 reservatórios, o fluxo indo aqui da esquerda para a direita, né? Um sistema aqui composto por aproximadamente 3.600 metros de comprimento linear, né? Então está um pouco poluído aqui esse perfil, justamente porque existem muitas junções ao longo dessa tubulação. Eu consigo facilmente tirar isso com as propriedades. E aí eu acesso aqui os labels, apply, e agora fica um pouco mais clean. Então a gente vê os 2 reservatórios, o de montante e o de jusante, e a nossa válvula aqui no meio. Bem, a ideia então do golpe de ariete, como eu comentei no slide, é a gente fazer o fechamento dessa válvula de forma rápida. Aqui vai ser um fechamento que vai se dar em 60 segundos, e ver então qual é o resultado da variação da pressão, da carga, ao longo da tubulação e também nos 2 nós adjacentes a essa válvula. Então a gente vai analisar o que está acontecendo no nó logo a montante e no nó logo a jusante desse equipamento, dessa válvula. Bem, primeiro, antes de mais nada, a gente precisa, antes de rodar a simulação, a gente precisa definir como vai se dar esse fechamento da bomba, da válvula. Eu já comentei que vai se dar em 60 segundos, né, ou seja, 1 minuto. Aqui no Mic Plus é muito fácil definir esse tipo de comportamento das estruturas, nesse caso uma válvula. Através dessa opção a gente tem todo o setup aqui, a configuração do modelo à esquerda, para quem já é familiarizado com os modelos Mic,
parece muito com o Mike, enfim, Mike 21 ou com o Mike Hydro. Então a gente tem tabelas, são nessas tabelas e em curvas e relações onde a gente define como é o comportamento das diversas relações e curvas que existem no modelo, para aí depois conseguir passar, chamar, né, essas relações e curvas de acordo com a aplicação de cada um. Então, o seu acesso aqui é bem direto, curvas e relações. Tem uma série de curvas e relações aqui já definidas, isso eu defini antes de trazer um modelo aqui para vocês. Uma dessas curvas e relações é o fechamento daquela válvula, que a gente acabou de ver lá no modelo, ela é essa TCV Closing, eu vou acessá-la aqui. Então, é através daqui que a gente define o padrão de fechamento dessa válvula. A 0 segundos, essa tabela também é completamente flexível, eu posso adicionar ou tirar e mudar os valores de forma com que satisfaça a condição que eu quero testar nesse modelo. Aqui eu defini que o fechamento vai se dar em 60 segundos, mas a gente começa o modelo, né, a simulação com a bomba, com a válvula completamente aberta, ou seja, em 0 segundos a gente tem 100% de abertura, com 60 segundos a gente ainda tem 100% de abertura, e aos 120 segundos a válvula foi completamente fechada, né? E aí até o final aqui da simulação, é claro que a simulação vai ser mais curta do que 3.600 segundos, que é 1 hora, né? Mas aí a válvula continua fechada até o final da simulação. Então é bem visível aqui através do gráfico, quando se liga os pontos, de que o fechamento dessa válvula vai acontecer em 60 segundos, indo lá de 100%, ou seja, completamente aberta, o fluxo passando de forma completa, para em 60 segundos um fechamento total, ou seja, 0% de abertura nessa válvula. Bem, então eu já tenho um padrão aqui de fechamento, é esse padrão de fechamento que eu vou testar nesse modelo. Aqui nas configurações gerais, em Model Type, eu já tenho selecionado que é um modelo de Waterhammer, então é através dessas análises especiais, como eu comentei nos slides, que a gente seleciona qual tipo de análise que será executada. Essa, então, se trata de uma análise de Waterhammer. Bem, eu já selecionei que vou trabalhar com Waterhammer, já tenho a curva de fechamento da bomba da válvula selecionada, posso partir, então, para a configuração da válvula em si. Aqui eu tenho, como a gente viu também no primeiro módulo, toda a configuração da rede, tem as junções, as tubulações, os tanques e também as válvulas. Aqui a gente pode ver que existe apenas uma válvula, justamente aquela válvula a qual a gente viu pelo mapa, e eu tenho a opção, então, de Waterhammer. Aqui em Waterhammer eu já selecionei aquele padrão de fechamento, né, o padrão de fechamento que vai se dar, que é o TCV Closing, identificado pelo mesmo ID que nós tínhamos aqui em curvas e relações, da linha 17. E também se trata de uma válvula de características de formato, né, de modelo butterfly, que aqui no Brasil a gente chama faz a tradução direta aí, né, chama de borboleta. Bem, então, uma vez que o modelo está pronto para ser rodado, a gente já tem o padrão de fechamento da bomba, o modelo hidráulico está pré-estabelecido, né? Eu posso, então, de fato, rodar a simulação através do Simulation Setup, como a gente viu, como rodava as simulações de qualidade de água, como rodou também a simulação hidráulica do módulo 1. Aqui eu já tenho que é uma simulação de Waterhammer, o Simulation, que está aqui selecionado também, né? Posso diminuir um pouco. Também tem o Simulation Period, então a gente vai simular durante 5 minutos. Se vocês lembram lá, a gente tinha que a válvula ficaria fechada durante 60 minutos, né? Então não vai ter problema nenhum em relação à abertura da válvula. A válvula vai fechar e não vai mais abrir enquanto a simulação estiver rodando. Tem alguns outros parâmetros de Waterhammer aqui que eu vou mantê-los todos default. E os outputs eu vou selecionar aqui o Report Time Step, ou seja, que Bem, o modelo está pronto para ser executado, facilmente eu clico aqui em Run. Claro que, como eu comentei no outro webinar, um Mic Plus funciona diretamente sendo abastecido no sentido de dados por um banco de dados de SQLite. Então, primeiro ocorre a validação desse banco de dados e, finalmente, a execução do modelo. Então, está rodando aqui durante esses 5 minutos que nós definimos, e uma vez que a simulação termine, a gente vai conseguir observar os resultados diretamente aqui na interface do Mic Plus.
Claro que por ser uma simulação que não consiste de uma simulação de regime permanente, ela demora um pouquinho mais do que demorou no primeiro webinar, né? Então rodou sem problemas nenhum. A gente pode então observar que aqui em Results, os resultados já foram adicionados de forma automática no Mike Plus, e a gente pode então acessar os resultados dessa simulação de Waterhammer. Vou retornar no mapa, a gente já vê aqui algumas cores, né, nesse resultado em planta, mas o nosso objetivo, pelo menos nesse primeiro momento, é analisar o que está acontecendo exatamente no nó, na junção de montante, quanto na junção de jusante dessa válvula que foi fechada durante 60 segundos. Como a gente viu no primeiro webinar, o primeiro módulo é muito fácil acessar os resultados. Eu tenho esse botão aqui de Identify, eu consigo clicar, e aí eu já tenho adicionado aqui os resultados dessa simulação. O que eu vou selecionar primeiro para a gente é carga, então desse amontante, um TS plot aqui. Vai nos mostrar então a grande variação aqui de carga em metros de coluna d'água, né? Eu só vou colocar como mais uma aba aqui para a gente, para facilitar. Então a gente observa que a pressão, a carga que estava em 570, quando a simulação atingiu aqui um certo nível de estabilidade, em torno de aproximadamente 570 metros. O que acontece depois do fechamento completo da válvula, desculpa, é de que essa pressão começa a variar em torno daquele valor inicial, indo até um máximo aqui de aproximadamente 581, né, 590, e um máximo no sentido de um delta positivo e um delta negativo, indo aqui assumindo um valor de aproximadamente 550, né? A gente consegue ver aqui no eixo da esquerda. Então esse é o comportamento, o que acontece a montante dessa válvula que foi fechada de momento de forma repentina. Eu consigo também adicionar no mesmo plot, como a gente viu no primeiro módulo, de forma fácil. O que acontece no nó, na junção, a jusante da válvula que foi fechada de forma rápida. Então, mais uma vez, eu vou plotar a head, carga, e faço um plot naquele mesmo plot já existente que foi criado ali há segundos atrás, né? Claro que aqui a variação é um pouco menor, né? A gente vai ver que assume valores um pouco menores aqui também. Eu consigo dar um zoom to full extend aqui e passar tudo para a área do plot. A gente também vê uma determinada variação, a jusante, claro que o delta, os deltas aqui são menores, né? E nesse mesmo plot eu também consigo visualizar outros resultados, como por exemplo o fluxo passante por aquela válvula, que no começo tinha uma determinada quantidade, depois passou a ser zero, né? Então posso adicionar facilmente aqui nesse plot também. Como area item, tem apenas um resultado. Posso colocar aqui estruturas, ou acessórios, muitas vezes a gente chama em português, né? E válvula, o fluxo ou a vazão na válvula. Escolho aqui aquela única válvula do modelo. E a gente vê, então, plotado aqui no eixo secundário, de que a vazão estava lá estabilizada em aproximadamente 40 litros por segundo, e com 2 minutos de simulação passou a ser zero, né? E aí, a partir do momento que a válvula foi completamente fechada, a gente consegue ver essa flutuação da head, da carga, ao longo do tempo, fixamente nesses dois pontos, né? Logo a jusante, logo a montante da válvula em específico. Bem, essa é uma ideia de conseguir ver em pontos da rede o que está acontecendo após o golpe de Ariete, após o fechamento total da válvula, mas pode ser de interesse nosso também analisar o que está acontecendo ao longo de toda a rede, ou toda o que a gente pode chamar que é uma adutora aqui, né? Então isso pode ser visto através do perfil de plot. A gente tem a válvula aqui, né? Os dois reservatórios, a mais ou menos 3.600 metros, 3,6 quilômetros de extensão. E eu posso adicionar os resultados também de forma muito fácil aqui do Waterhammer nesse perfil de plot. O Mike Plus nos possibilita essa visualização dos resultados de forma bem direta, né, na plataforma, sem exportar para nenhum outro software. De forma automática, a gente rodou o modelo aqui, de forma automática os resultados já foram também passados para a interface e a gente consegue acessar sem problema nenhum. Então, em Area Item, eu vou adicionar o único resultado que a gente tem,
Vou passar aqui o que está acontecendo em relação à pressão ao longo das tubulações. Aqui o que ele chama de link são os pipes, né? Posso colocar as envoltórias, então o valor de máximo, ou seja, o que acontece com a pressão ao longo da tubulação, quais são os valores ao longo do tempo máximo em cada ponto dessa rede, desse comprimento linear, dessa discretização linear. Então, quando eu adiciono, a gente vê aqui que, claro, que a montante, os valores foram maiores, né? Então, essa envoltória de máxima ao longo da rede para toda a simulação, esses 5 minutos de simulação. Posso adicionar o mínimo também, ou seja, a envoltória de mínimo, da mesma forma, link pressure e minimum. Agora a gente consegue também visualizar de forma rápida como acontece as variações mínimas de pressão ao longo dessa tubulação. E, finalmente, consigo colocar, então, a animação também para link pressure, né? E posso facilmente, então, estar animando esses resultados. Claro que aqui está no começo da simulação, time step 0. Quando eu venho results, em outra aba aqui das opções do Mic Plus, eu tenho animation. Posso dar um start agora na animation, mas a gente sabe que o golpe vai começar a partir dos 2 minutos, né? Então, vou colocar a partir de 1 minuto e 30. A gente consegue ver a pressão ao longo da tubulação já em um regime aqui de estabilidade, né? E a partir do momento que a gente chegar em 2 minutos e de fato a válvula for fechada por completo, a gente vai conseguir visualizar essa variação da pressão ao longo da tubulação, claro que variando dentro dos limites dessa envoltória de máximo e mínimo. Então, uma vez que a válvula foi fechada, a gente vê a variação de pressão, claro que variando sempre, como eu acabei de falar, né, entre o mínimo e o máximo da envoltória. O primeiro ciclo, né, que a gente viu lá nas séries temporais, de fato o delta positivo e o delta negativo são maiores, mas a partir do momento também que o tempo vai passando, essa onda de pressão vai se estabilizando. Bem, isso vai rodar por 5 minutos, mas não é nosso objetivo esperar aqui até ver a onda de pressão se estabilizar, né? Então, é dessa forma que a gente trabalha com o Waterhammer no Mic Plus. Claro que, como eu falei nos slides, transiente hidráulico é um assunto muito interessante para quem estuda e trabalha com engenharia hidráulica, e aqui foi um exemplo simples para mostrar como é fácil de trabalhar com análise de Waterhammer de transientes hidráulicos utilizando o Mic Plus, uma das análises especiais que existem já padrão no Mic Plus. Bem, então esse era o exemplo de Waterhammer. Eu vou voltar lá para os slides, porque a gente tem mais 2 exemplos ainda. O próximo exemplo, então, envolve a análise de limpeza de tubulações ou de redes, né? Então, é uma prática comum entre as companhias de saneamento de todo mundo, essa limpeza das redes com uma determinada frequência. Existem 2 tipos de métodos: o convencional, que consiste na abertura de hidrantes sucessivos para que o fluxo seja liberado, e também uma análise ou um método unidirecional, que consiste no fechamento e abertura de determinadas válvulas, fazendo com que o fluxo, né, ele seja direcionado por um outlet de preferência, no nosso caso aqui também hidrantes, fazendo com que a velocidade do fluxo chegue a determinados níveis que garantem a limpeza daquela tubulação. Então, de forma prática, né, a abertura dos hidrantes no começo, a gente vê essa água com uma coloração um pouco esquisita, né? E aí, a partir do momento que toda a água daquela tubulação é renovada e que as velocidades atingem um determinado patamar, fazendo com que toda aquela sujeira que está grudada, né, dentro da tubulação seja liberada, a gente passa a ver, então, uma água com a cor cristalina. Então, essa que é a ideia da limpeza de tubulações, através desses métodos, tanto convencional quanto direcional. A ideia na nossa simulação aqui é observar o quanto de tempo a gente demoraria para que se renovasse 100% da água numa determinada área da nossa rede. E a análise que a gente vai fazer aqui é utilizando o método unidirecional, justamente para focar todo esse fluxo apenas para um hidrante em questão da rede. Então, vou trocar de novo aqui para o Mic Plus e a gente então passa a trabalhar com esse exemplo em específico de limpezas de tubulações.
Então, esse é o exemplo utilizando uma rede que a gente, na verdade, fez a importação no outro módulo, né? Se trata de uma rede bem mais complexa do que aquela que a gente utilizou para o Aura Hammer. Essa foi uma rede que a gente tinha no EPANET, a gente gerou um arquivo INP e depois fez o upload aqui no Mic Plus de forma bem rápida. Então, hoje eu vou partir a partir desse instante aqui, onde eu já tenho a rede pronta no Mic Plus. Se trata, enfim, de uma rede que tem um reservatório aqui, mais ou menos, diria aqui no meio da rede, né? Tem uma casa de bombas com 3 bombas, 2 funcionando, nessas 3 bombas em paralelo, 2 funcionando e uma bomba de reserva, e na saída ainda dessa casa de bombeamento, eu tenho uma determinada válvula. Bem, o primeiro objetivo aqui é a gente localizar onde estão os hidrantes, né? Claro que a limpeza vai se dar mais próxima desses hidrantes para facilitar o fluxo. Como a gente viu no outro webinar, é muito fácil colocar layers, né, no MyKey Plus, tanto de shapefile, então de raster. Eu tenho já um layer aqui pronto, que é um shapefile, na verdade, eu posso adicionar o layer de forma bem fácil com esse botão. Deixa eu só acessar aqui qual o diretório onde eu deixei esse shapefile. Tem o Future Layer, onde vai buscar um shapefile de fato, vou buscar lá então qual é o arquivo, e eu tenho aqui hidrantes SHP, um shapefile onde a gente pode visualizar os hidrantes que a gente vai usar para fazer essa análise. Acabou, eu estou com o zoom muito longe aqui, né? A gente não conseguiu ver os hidrantes de fato, mas a camada foi adicionada. Eu vou mudar um pouco a simbologia, no sentido de conseguir ver melhor esse shapefile e os pontos onde estão localizados os hidrantes. Então, o point size vou colocar como 15, a cor eu vou deixar aqui um vermelho para ficar bem em destaque. Como a gente viu no outro módulo, essa sequência de webinars, um apply to map vai passar essa nova simbologia lá para o shape. Agora a gente consegue ver que são 3 hidrantes, né, nessa parte da rede, é justamente aqui onde a gente vai fazer a nossa análise de limpeza unidirecional. A ideia é que nós façamos a limpeza ao longo dessa sequência de tubulações aqui, e que o fluxo seja liberado lá naquele hidrante que está localizado na ponta seca da rede. Além disso, para que o fluxo seja direcionado nessa direção aqui e saia lá pela aquele hidrante localizado na ponta seca, a gente vai ter que isolar essa parte da rede, e o isolamento aqui vai acontecer a partir do momento em que eu fechar essas tubulações aqui na transversal, fazendo com que toda essa parte seja isolada, né, e a gente consiga trabalhar de fato apenas com essa região da rede. Bem, como que eu faço isso? Né? O primeiro passo, eu tenho que criar um grupo de tubulações aqui para mostrar para o Mic Plus que é naquela região onde eu quero fazer a limpeza, né? Criar um set de pipes. Isso, são no Mic Plus é algo bem indireta, assim como em qualquer ferramenta que tem recursos de geoprocessamento, né? A gente tem essas ferramentas de seleção que eu acesso aqui pela aba de Map. Eu vou fazer um select by click, mas antes mesmo de fazer a seleção desses tubos que serão limpos, que vão participar que vão fazer parte dessa análise de limpeza, eu tenho esse selection filtering. É através dele que eu consigo mostrar para o Mic Plus que eu quero selecionar apenas os tubos, né, para facilitar um pouco o meu trabalho na hora de selecionar e não acabar selecionando, por exemplo, as válvulas junto. Então, eu vou dar um unselect all e deixar apenas os tubos como aqui os tipos de estruturas as quais a gente quer focar para essa seleção. Então, eu vou começar a selecionar a partir aproximadamente desse nó e selecionando até a ponta seca lá onde está localizado o hidrante que a gente vai utilizar como outlet. Então, a seleção aqui eu vou selecionar by click, que eu tenho essa opção. E aqui com o botão Ctrl eu vou conseguindo segurar todas as seleções que eu vou fazendo. Então, aqui vou ter que trabalhar com todos os tubos até chegar lá naquele alto, né? Então, a gente vai fazer apenas uma vez, né, no sentido de criar esse grupo que vai ser utilizado para limpeza. Eu só estou segurando o botão Ctrl, né, assim como
Em várias outras áreas aí de software, a gente usa o Ctrl para ir selecionando todas as unidades. E finalmente eu chego aqui no hidrante que a gente vai utilizar como o hidrante de outlet, né? Na verdade, eu vou até selecionar um pouco mais para cima aqui. Vou partir dessa área aqui da rede, porque eu consigo também isolar esses outros 3 tubos, vai ficar um pouco mais interessante. Então, Ctrl aqui de novo. E eu tenho agora que toda a sequência onde eu vou fazer a limpeza foi selecionado. Claro que a gente ainda vai fechar essa região, né? Para que a rede seja isolada. Bem, eu tenho o Selection Manager justamente para fazer essa seleção apenas uma vez e criar um grupo com essa seleção que eu acabei de selecionar de forma manual. Vou adicionar uma seleção nova, vou dizer que essa seleção se chama aqui, renomeá-la através do botão F2 como limpeza, um nome comum mesmo. E eu vou dizer que é para dar um update nessa seleção from view, ou que seria aqui equivalente from map, né? Então, agora eu tenho todos aqueles tubos adicionados aqui nessa minha seleção. Bem, uma vez que eu tenho quais tubos participarão dessa análise de limpeza, eu posso finalmente começar a configurar a análise, e aí eu chamo essa seleção de tubulações lá na nossa análise. Eu volto aqui em Setup, tenho General Settings, Model Type, é aqui que eu vou selecionar que é uma Flushing Analysis, uma análise de limpeza, bem como nós havíamos selecionado Water Hammer antes, agora se trata de uma Flushing Analysis. A gente já vê aqui em Special Analysis o setup da análise de limpeza, vou adicionar um novo evento, qual eu vou chamar também de limpeza. Aqui o pipe set foi justamente o set de tubulações que a gente acabou de criar, o qual farão parte desse evento de limpeza. Eu tenho um único grupo lá definido, né, que é esse limpeza. O target velocity aqui eu vou manter em 3 metros por segundo, parece uma velocidade razoável para fazer a limpeza, e é o que é estabelecido em algumas orientações internacionais para limpeza de rede. Algumas outras configurações que eu vou alterar aqui por exemplo, o começo que já vem default, né? Eu vou alterar o começo dessa limpeza, que não vai mais começar a 0 hora da simulação, e sim a 5 minutos, a 5 horas. Esse intervalo é o intervalo entre os hidrantes. Como a gente vai definir apenas um hidrante, eu não posso deixar igual a 0. Safety factor, ou o nosso coeficiente de segurança, que eu posso tratá-lo como 1. O que esse safety factor vai fazer? Ele vai ser aplicado em cima do tempo necessário para que a limpeza total da rede seja executada. Então, como de fato aqui eu quero conhecer qual é o mínimo tempo de limpeza para essa rede, naquela parte da rede que nós estamos isolando, eu não vou colocar nenhum coeficiente de segurança, eu vou deixar apenas igual a 1, ou seja, 100%, né? Não vou extrapolá-lo. E o máximo flushing time, aqui eu já tenho mais ou menos uma noção de quanto tempo vai demorar, eu vou colocar 2 horas, 120 minutos. Claro que por um sistema que a gente não conhece, aqui seria interessante deixar um pouco mais longo, para que essa próprio maximum flush time não limite o tempo necessário mínimo para a limpeza. Bem, essas características desse evento já foram definidas, agora eu preciso da flushing sequence. Aqui em flushing sequence, antes mesmo aqui em settings, né, eu tenho como convencional, eu vou trocar para unidirecional, isso aqui eu acabei passando. Unidirecional vai me garantir que a nossa análise é feita daquela forma como estava lá no slide, em apenas uma direção, né, focando em um output apenas, nesse caso. O Start Node vai servir aqui para a gente no sentido de mostrar qual é o traçador, qual é o nó onde a gente vai traçar a quantidade de água necessária para a limpeza. Então, eu vou selecionar um nó que está bem no começo da nossa seleção de tubos. Posso selecionar através do mapa aqui de forma fácil. Então, nosso traçador de volume de água vai começar a partir desse ponto, que é o nó 8415. Outlet nodes, a gente vai ter apenas um outlet node, que é aquele último hidrante naquela ponta seca. Então, eu seleciono ele através de pick outlet. E vou selecionar, então, aquele node, aquela junção que está lá na ponta seca da rede.
Selecionei aqui. Então, é através de lá que o fluxo vai ser liberado para fazer a limpeza. Ainda está faltando uma definição básica quando se trata aqui de análise unidirecional, que é quais tubulações ou válvulas serão fechadas para que o fluxo assuma uma determinada direção, que é o nosso objetivo aqui, né? A gente quer que o fluxo, o marcador está aqui, né? O start node está aqui para a gente, então todos esses outros ramos aqui serão fechados para que o fluxo tenha essa direção e seja liberado naquela ponta que a gente definiu como o único outlet dessa análise. Então, em flush in sequence, novamente, eu vou adicionar os tubos que serão fechados, os pipes. Para facilitar a nossa vida aqui, eu vou desmarcar essa seleção e selecionar quais são os tubos que farão parte dessa limpeza, que serão fechados, para que a gente consiga passar o ID de forma fácil lá no setup do Flushing Analysis. Isso é bem fácil também, a gente fez isso algumas vezes nos outros webinars, com o botão aqui de Select by Click, na verdade, eu vou selecionar os 3 tubos. Facilmente eu consigo entrar aqui no Setup, no Network, acesso às tubulações, coloco Show Selected e agora eu consigo observar quais são os tubos que farão parte dessa análise no sentido de que serão fechados para direcionar o fluxo em direção àquele outlet lá na ponta seca. Então é o 476, 4681 e o 4991. Bem, eu adiciono aqui então quais tubos serão fechados. 4991, ok. Isso me garante que nenhum fluxo passará, né, por esses tubos. 4676. E também vou adicionar um outro, aquele último, 4681. 4681. Ok, então são essas as tubulações que serão fechadas. A simulação está pronta, então, para ser rodada. A gente já direcionou o fluxo no sentido desejado, porque fechamos esses tubos. E eu posso, então, finalmente rodar a simulação através do botão Run aqui mesmo no Flushing Analysis Setup. Mais uma vez, o SQLite, o database vai ser validado, né, para que a simulação comece. A nossa ideia aqui é analisar o quanto de tempo é necessário para que 100% da água seja renovada, ou então que as tubulações sejam limpas, para essa velocidade que a gente definiu de 3 metros por segundo, e também um outro resultado interessante é o volume que foi usado para essa limpeza. Então, em Flushing Results, eu consigo acessar de forma fácil de que a limpeza começou às 5 horas, como nós definimos, foi até as 2 horas, porque a nossa duração foi de 2, né, horas que a gente setou, mas, na verdade, o necessário para que 100% seja limpo e atinja aquelas velocidades desejadas de 3 metros por segundo, é de 1h30. Então, 1h30 seria necessário para fazer a limpeza dessa área isolada da rede, e foram utilizados 108 metros cúbicos de água para essa limpeza. Então, isso nos dá uma ideia de operação muito clara, né? Antes mesmo de ir a campo para executar essas limpezas, essa análise prévia através do Mike Plus e o Flushing Analysis módulo. Bem, pessoal, essa era a análise referente a Flushing. A gente tem mais uma análise especial a qual a gente vai ver, consiste na análise de bombas com velocidade variáveis. Eu vou voltar agora aqui nos slides. Bombas de velocidade variáveis são utilizadas principalmente no sentido de garantir que a pressão de saída seja constante, ou seja, que aquela pressão não seja mais dependente da demanda, da vazão dos consumidores da rede. Então, a velocidade da bomba, né, o RPM da bomba é alterado através de um controlador, de acordo com as mudanças de demanda da rede. Então, sempre garantido com que a pressão entregue seja a mesma, mesmo que a demanda esteja variando, a velocidade compensa esse aumento ou a diminuição, né, se for o caso da demanda na rede. As vantagens da utilização de bombas de velocidade variável passam principalmente pela redução do consumo de energia e, consequentemente, óbvio, pelos custos, já que as bombas não necessariamente mais vão estar rodando ou vão estar funcionando com essa velocidade máxima, vai ter uma variação ao longo do dia, de acordo com o padrão de consumo da rede que está sendo abastecida, e também, consequentemente, um aumento da vida útil do equipamento, uma vez que a bomba não está funcionando
a 100%, né, ou próximo disso, a todo tempo de velocidade disponível pelo fabricante. Bem, a gente também tem uma opção de trabalhar com isso, com bombas de velocidade variável bem direta no Mic Plus. Eu posso acessá-la, vou acessar outro modelo que a gente tem aqui, que na verdade é a mesma rede que foi importada lá do EPANET no primeiro módulo. A gente viu que essa rede tem uma estação de tratamento de água aqui no centro, as 3 bombas, 2 funcionando, enquanto uma é a bomba reserva, né? E a válvula de saída dessa casa de bombas. Bem, a ideia então aqui é a gente simular, primeiro, fazer uma simulação das bombas com velocidade não variável, ou seja, velocidade fixa, e verificar então como a pressão está mudando ao longo do dia de acordo com as mudanças de demanda, ou seja, mudança de vazão na rede como um todo. A simulação aqui já está pronta, eu vou rodar então a simulação hidráulica com as bombas de velocidade, primeiramente nas velocidades fixas. Tem um simulation setup. Já tenho selecionado aqui qual o modelo que eu vou rodar, Active Simulation, né? Então eu posso simplesmente Run Active Simulation e ver o resultado dessa simulação, e a gente vai focar principalmente ali na saída, no nó de saída logo ajusante da válvula, que também está ajusante da casa de bombas, e ver então como se dá o comportamento da pressão ao longo do dia. A simulação já rodou, né? Foi aqui um sucesso. Eu consigo voltar lá no mapa e vou acessar, então, como eu comentei, esse nó logo ajusante da casa de bombas. Aqui eu vou pegar e fazer uma time series novamente, né? Através de Identify. Tenho diversos resultados, mas a nossa ideia aqui é trabalhar com pressão. Então, eu vou plotar um TS plot, um plot de time series. A gente vê, então, uma variação da pressão ao longo do dia. Essa variação da pressão se dá justamente pela variação da demanda e, por conseguinte, da vazão da rede. Claro que durante a madrugada a pressão atinge aqui 75 metros de coluna d'água, justamente porque a demanda está baixa, né? Durante a madrugada os consumidores não consomem tanta água quanto durante o dia, enquanto em torno das 10 horas e meio-dia a gente observa que a pressão passa pelos seus valores mínimos, uma vez que a demanda é extremamente alta nesse horário, quando os consumidores estão consumindo mais. Uma outra baixa, mais ou menos aqui entre as 18 horas e as 20 horas, que é justamente quando as pessoas estão voltando para casa, e depois a pressão torna a voltar lá para casa dos 73, 74 metros de coluna d'água. Então, a ideia, através de uma bomba de velocidade variável, é que a gente fixe a velocidade ao longo do dia, através da variação de velocidade, e garanta uma pressão média constante ao longo do dia para essa rede. Isso é feito de maneira bem direta, com o Mic Plus também. A gente vai selecionar, então, aquelas bombas as quais a gente está trabalhando, que são as 2 bombas, né, uma vez que a terceira bomba que está em espera, né, ela é uma bomba de emergência. O acesso aqui por network, novamente. Tenho apenas o setup de bombas. A bomba 3 é a bomba que está ativada, mas está fechada, enquanto as outras 2 bombas estão ativadas e não fechadas, né, são elas que estão trabalhando. Então, tenho a 2 e a 1, vou acessar primeiro a 2. Eu tenho aqui os tipos, ou seja, como que essa bomba opera, né? Eu vou selecionar agora VSD, que é Variable Speed Driven, então agora a velocidade vai ser variada dessa bomba. E ela vai variar de acordo com uma constante de pressão, ou seja, ela vai ser controlada pela pressão, e eu vou admitir que uma pressão aqui de 65 metros deve ser a pressão fixa ao longo do dia. Quando a gente volta no plot, a gente vê que 65 é talvez um valor médio aqui, né? Um valor interessante para essas bombas estarem trabalhando. Eu só fiz com uma das bombas, tenho que fazer com as 2, então eu vou pegar a P1 também, transformar em Variable Speed Driven, trocar pressão para 65 metros, e agora eu tenho então que as 2 bombas vão trabalhar com velocidade variável. Em Simulation Setup, eu vou copiar essa simulação original, para que eu isole os resultados da velocidade variável das bombas em outra simulação, vou chamar de Run 1 mesmo, e aí eu vou conseguir comparar os resultados. Bem, a simulação está pronta para ser rodada. Vou apenas ativar a simulação Run 1 aqui, né, Active Simulation, então eu posso rodá-la.
mais uma vez a verificação da SQLite está sendo feita, né? Aqui em Model Type eu não selecionei nenhum tipo de análise especial, porque de fato se trata apenas de uma modificação das bombas. A simulação rodou sem problema nenhum. E eu posso então agora conferir os resultados aqui novamente desse nó logo a jusante da casa de bombas. Vou selecionar o outro resultado, né? A gente rodou a simulação Run 1 agora, eu consigo acessá-la através aqui dessa lista suspensa, Run 1. Vou plotar no mesmo gráfico, então, o que seria a pressão aqui para a gente, né? Agora a pressão variando a velocidade das bombas. Vou plotar para o mesmo plot, para a gente conseguir fazer uma análise direta, já está lá no plot. E a gente observa agora, então, que a pressão ao longo de toda a simulação ficou fixa em 65 metros de coluna d'água, que foi o que a gente definiu lá no setup da bomba. Bem, a pressão está sendo garantida em 65 metros de coluna d'água, justamente porque a velocidade está trocando, né? Então eu posso, está sendo alterada para compensar essa diferença de vazão ao longo do dia. Então eu posso também adicionar esse resultado de forma direta aqui, de velocidade, os resultados, esse resultado aqui. O grupo eu vou trabalhar com o Node, né? E o item, na verdade eu posso selecionar de uma forma mais fácil aqui pelo mapa. Selecionei esse nó, logo a jusante. Estou aqui com o Run 1 base e vou pegar agora, então... não, desculpe. Na verdade, vai ser mais fácil selecionar por aqui pelos layers. Eu tenho as bombas, tenho o resultado aqui da Run 1. Deixa eu selecionar aqui. Pumps. Eu tenho em settings que se trata da velocidade da bomba ao longo da simulação. Pessoal, eu acho que eu tive algum problema aqui na hora de setar o modelo, aqui exatamente nesse momento que não está me mostrando a velocidade, mas a velocidade apareceria aqui no setting, peço desculpa, ao vivo é assim mesmo, né? Muitas vezes acaba acontecendo alguma coisa de errado. A ideia é que a velocidade vai ser variada aqui, né? Para compensar, então, a pressão fixa em 65 metros de coluna d'água, ou seja, quando a pressão está bem alta, a bomba pode diminuir a velocidade, né? E quando a pressão tá baixa, a bomba vai ter que aumentar a velocidade para garantir essa pressão de 65 metros de coluna d'água. Eu devo ter setado algo diferente aqui, mas já são quase 6 horas, né? A gente já tomou uma hora de tempo de vocês, mas a ideia de bombas variáveis é essa. Plotar também aqui nesse mesmo plot a variação da velocidade. Bem, o que a gente tinha para hoje em relação aos exemplos práticos são isso. Eu posso abrir agora, então, para perguntas. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Está aberto aí, então, para perguntas. Não sei se apareceu alguma coisa no Q&A, se a Ariadne pode auxiliar a gente. Por enquanto não. Pessoal, escrevam aí as perguntas, se houverem. Lembrando mais uma vez que os nossos contatos, né, o Michael vai colocar aí os nossos contatos, caso surja alguma coisa, pode nos enviar por e-mail também. Então, acho que o próximo slide, Michael, deixar os contatos ali. Sim, claro. Por favor. Bom, é isso. Lembrando, a gente vai disponibilizar o webinar para todos os participantes, né? Acho que é importante rever, são bastante detalhes, e aí, assim, aí tem o nosso contato direto na Hydroinfo, o contato do Maicon também aqui. Fiquem à vontade para nos escrever. Apareceu aqui, Michael. O Guilherme Batista. Quais são as formas de parametrizar a velocidade das bombas, além dessa mostrada? Foi o Guilherme, né? Guilherme, as bombas, a ideia de parametrizar a velocidade de acordo com essa variação
de acordo com a mudança da demanda e a mudança da vazão, a gente pode, por exemplo, ali selecionar qual é o máximo e o mínimo que essa bomba pode trabalhar, variando a velocidade original, né, a velocidade a qual foi definida como a padrão quando a gente não está trabalhando com velocidade variável. Então, eu acho que os parâmetros default ali é que ela pode variar até 20% a mais e 10% a menos. Então, essa seria uma ideia de conseguir fazer com que a velocidade seja compreendida nesse range, que não fuja muito daquilo que foi definido inicialmente como a capacidade de velocidade padrão, né, do fabricante. Não sei se foi exatamente essa a pergunta. Mais alguma pergunta? Era isso sim, ele acabou de responder. Obrigada, Guilherme. Tá certo, então. Pessoal, mais alguma pergunta? Bom, mais uma vez agradeço a participação de todos, agradeço o Michael pela apresentação incrível. Nos colocamos à disposição de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram saber mais sobre o nosso software, sobre, né, as nossas soluções. Então, muito obrigada a todos nessa finalzinho de quinta-feira, e até a próxima. Obrigada, Michael, obrigada a todos. Obrigado a todos os participantes, obrigado, Ariadne. Tchau, tchau. Tchau, tchau.